Martins. As nossas boas-vindas a eles e já vamos para o nosso bate-papo. E você pode já deixar a sua pergunta, os seus questionamentos, as suas abordagens, como também pode sugerir temas para os nossos próximos debates. A doutora Heloísa Pancotti é mestre em Direito, professora de Direito da Seguridade Social, doutoranda em Ciências Jurídicas e autora consagrada de obras jurídicas abordando a temática do direito previdenciário. Doutora Heloísa, depois de uma batalha para poder contar com a sua presença, e isso devido à sua sua agenda, que é muito recheada, nós estamos satisfeitíssimos com a sua presença. Boa noite. Boa noite, doutor Ney. É uma honra muito grande para mim poder participar desse programa, ainda mais ao lado do doutor Bruno, que é referência, né, no RPPS para todos nós. Então, eu agradeço a oportunidade e vamos fazer um programa com esse tema, que é um tema que gera tantas dúvidas, suscita tantos questionamentos, e eu espero hoje poder contribuir para desmistificar um pouco a questão para o direito previdenciário. Certamente, a sua colaboração é importantíssima, o seu know-how nessa área, principalmente nesse tema, é realmente referência para todos nós. E o nosso consagrado mestre Bruno Martins, ele é servidor público, é advogado também, militante e autor de livros sobre direito previdenciário e escritor frequente de artigos previdenciários. Ele está sempre atualizando, ele está sempre trazendo informações importantíssimas e, sobretudo, ajudando a interpretar o nosso direito previdenciário. Doutor Bruno Martins, agradecido por estar iniciando o ano conosco. Boa noite, doutor Ney, boa noite, doutora Heloísa. A felicidade é nossa por poder estar abrindo 2023, participando aqui do programa Ao Vivo Doutor, que é um programa que, antes de tudo, eu sou fã. O doutor Ney sabe disso, né? A gente assiste aí aos demais programas porque, como ele disse na abertura, é um programa que nos ensina e muito, né? Transmite muito conhecimento. E hoje, eu confesso, como eu dizia um pouco antes, que eu estou aqui também muito mais para aprender com a professora Heloísa, né, sobre o tema, porque é um tema que a gente tem que entender que está no nosso dia a dia. Há alguns anos eu escrevi um artigo sobre algo semelhante, né, que é a questão da mudança de sexo e as implicações dela para o regime próprio, mas agora a gente vai falar de transexualidade, que é algo até a mais, vamos dizer assim, né, professor Luiz, se me permite, e que traz muitas consequências para o regime próprio, principalmente no regime próprio, onde a gente encontra pessoas que estão ali pautadas no crivo de, olha, se não está no texto, não tem como fazer. Então, eu acho que vai ser muito bom e muito importante a discussão desse tema e muito feliz mesmo, viu, meu amigo Ney, por estar aqui. Mas, como eu já disse em outros programas, estou sentindo falta de alguém. Tem alguém que está faltando, né, meu amigo? Então, a gente precisa trazer ele também de volta. Mas, meu amigo Ney, muito obrigado pelo convite. Vamos cumprimentar também Rosa Araújo, que vai aí nos dar um apoio, transmitindo as informações, as perguntas dos nossos telespectadores. Boa noite, Rosa Araújo. Boa noite. Cheguei. Chegou chegando. Cheguei. Olha, um minutinho antes de começar o programa, eu falei com o Dr. Bruno Martins e a doutora Heloísa Pancotti, claro que em tom de brincadeira eu digo, olha, eu estou acanhado de ter os convidados para este debate porque é um tema tão fácil, tão pacífico, não é? Mas é justamente ao contrário.
é muito espinhoso. Mas a qualidade dos nossos entrevistados certamente contribuirá e muito para que nós entendamos um pouco mais. Eu vou até pedir à doutora Heloísa que diga para a gente como pode ser definido a transgeneridade. Transgeneridade. Doutor Ney, sim. Antes que a doutora Heloísa responda, eu posso falar aqui de quem já deu boa noite aqui para Pode, perfeitamente. Pessoal? Fique à vontade. Sim, pode falar. Está aqui doutor Ricardo Souza, dando boa noite. Lilian. Doutor Ricardo Simões Souza, Santos. o idealizador do Ao Vivo Doutor. Seja bem-vindo, esteja sempre Ao conosco. Vivo Doutor, inicia 2023 com debate de primeira. Ótimo. Pronto, esses dois já. Ótimo. Ok. Então, doutora Heloísa, com a palavra para nos dizer como pode ser definida a transgeneridade. Então, doutor Ney, a transgeneridade é um termo, né, que vem englobar várias formas de existências que vêm a se identificar mais com o gênero oposto daquele do nascimento, tá? Mas, dentro desse guarda-chuva imenso que a gente chama de transgeneridade, nós temos dois tipos que vão implicar diretamente o direito previdenciário, porque são condições identitárias, né? E são condições que vão exigir do legislador, né, uma maior dificuldade para adequar a norma àquele caso concreto. Então, veja só, o ser humano, quando nasce, ele tem alguns marcadores de gênero, né? E esses marcadores de gênero são utilizados pela medicina para definir se aquele indivíduo que acabou de nascer pertence ao gênero masculino ou ao gênero feminino. E assim a nossa sociedade se organiza binariamente. Hoje nós sabemos que essa organização binária já não dá mais conta, né? Por quê? Porque nós temos a população intersexo, que seria um gênero que não se adequaria com nenhum desses, né, pré-constituídos aí, o masculino e o feminino, e essa população hoje está à margem da lei. Mas, além disso, nós temos aí a população transgênera que vai apresentar uma desconformidade entre os marcadores de gênero que são visíveis, que são o cariótipo, o genético, o formato das genitais, né, o fenótipo, ou o aparelho reprodutor interno. E existe uma desconformidade desses marcadores com a psique do indivíduo. A psique, ela não pode ser compreendida fora da medicina, né? Quando você tem um problema, quando você tem uma condição psíquica, você vai procurar um médico, né, da especialidade do psiquiatra. Então, é uma condição também de natureza biológica. O ser humano não pode ser dissociado da psique. Então, a população transgênera, em algum momento, ela não vai se reconhecer ou ela vai sentir um desconforto em relação àquele gênero que lhe foi atribuído no nascimento. E essa desconformidade, esse desconforto, ela vai aparecer logo na infância. Normalmente, logo na infância. E vejam só, a essas pessoas nós vamos chamar de transexuais. Contudo, existe uma classificação ainda, que são as travestis, né? É uma terminologia que não se usa no masculino. Travesti por origem, uma terminologia feminina, que são, nada mais são do que antigamente se definia como uma população que conseguia erotizar
o genital, né? O transexual não faz isso, ele teria tamanha repulsa pelo formato dos genitais que ele somente conseguiria equilíbrio emocional com a readequação, a conformação do sexo. E a travesti seria aquela que consegue ter uma convivência erotizada com o sexo. Essas definições já não fazem parte mais da compreensão moderna. As travestis se tornou um termo político, um termo que representa aquela população que é excluída e que vive do sexo, aquela população que comercializa o corpo, né? Então, hoje, quando você vê a denominação travesti, às vezes ela é utilizada até mesmo como uma representação política da população transexual menos favorecida e mais vulnerável. Então, hoje, quase que não se vê essa diferença. Hoje nós temos a população transexual, a população intersexo e a questão das travestis, que é uma terminologia mais política. Excelente orientação, doutora Heloísa Pancotti. Doutor Bruno Martins, o pai do RPPS, há problema em assumir a transexualidade após o ingresso em cargo público? Meu amigo, antes, eu só queria fazer uma observação aí sobre a sua fala, o pai do RPPS. Considerando que ontem nós comemoramos 100 anos de Previdência e que os RPPS, não na forma como nós conhecemos, mas os benefícios previdenciários para o servidor já existiam antes desses 100 anos, eu fiquei preocupado agora. Que plástica mágica foi essa, né? Hein? Pois é, verdade. Me passe essa skincare que eu quero ela todinha, viu, doutor Bruno? Hein, doutora Heloísa? Com mais de 100 anos e com cara de criança, olha aí. Eu quero essa skincare todinha. Mas vamos lá. Veja só, doutor Ney, essa é uma questão muito polêmica, né? Mas, se a gente for pensar no serviço ativo, e aí não estamos falando de previdência, né? Estamos falando no serviço ativo. O serviço público, ele é um dos poucos lugares no mercado de trabalho onde não pode haver diferença entre sexos, né? Ou seja, aquelas discussões todas que nós temos, olha, existe um privilégio remuneratório para os homens em detrimento das mulheres, né? Isso não há no serviço público. É óbvio que isso é as mil maravilhas? Não é as mil maravilhas. Por quê? Porque como nós temos funções de chefia que são providas a critério de quem tem poder para nomear, por exemplo, pode acontecer de nessas funções de chefia haver um certo preconceito. Também pode acontecer nas questões que envolvem promoções por merecimento. Mas as promoções por merecimento, elas acontecem apenas e tão somente em algumas carreiras determinadas, vamos falar assim, né? Na magistratura, nas carreiras militares, então assim. Mas, independente disso, o que a gente precisa dizer é que não há, ou não deveria haver, em razão do princípio da legalidade, qualquer influência ou qualquer, vamos dizer assim, pejoralização, né? Podemos dizer assim, né? Da condição da pessoa humana. Pelo contrário, a gente tem que lembrar que determinadas condutas do agente público, elas podem se caracterizar como improbidade administrativa e o que tem sido muito comum na administração pública municipal e estadual é a aprovação de leis que regulam o assédio moral. Então, a ação ou ações preconceituosas, né, contra os transgêneros, em razão da sua condição, ou qualquer outro tipo de ação preconceituosa, ela pode caracterizar o assédio moral, e assim, e que é importante deixar claro, muitas leis
quando disciplinam o assédio moral, no serviço público, elas não estão limitando o assédio moral à hierarquia, né? Ou seja, não há só assédio moral do chefe para o subordinado. Elas estão regulando o assédio moral entre pares, vamos falar assim, né? Eu sou servidor, como o doutor Ney citou, mas eu não tenho nenhuma função de chefia. Então, mas eu posso ser vítima ou praticar assédio moral contra alguém que se encontra também na mesma condição que eu, servidor, sem cargo hierárquico. Então, hoje, a questão do transgênero, ela não traz prejuízos funcionais, vamos falar assim, para essa pessoa. E aí, a gente vai avançar um pouquinho mais para dizer que já existem também leis municipais e estaduais que autorizam a inclusão do nome social em cadastros públicos, né? E aí, quando a gente fala em cadastros públicos, a gente fala também de cadastros de servidor. Então, já existem essas leis, e também prevêem a obrigação de que a pessoa seja tratada pelo seu nome social, e não pelo seu nome, vamos falar de batismo, né? Por causa dessa questão da identidade de gênero. Muitas vezes essa mudança do nome social é justamente em razão da identidade de gênero, como disse a professora Heloísa, né? E aí também já há leis nesse sentido. Então, todo esse arcabouço nos mostra que no serviço público, no serviço ativo, no dia a dia, não há nenhum prejuízo para os transgêneros, mas pode haver, sim, uma punição para aquele que não respeitar a condição individual do cidadão, da cidadã, do transgênero. O que é uma garantia para eles, não é? Com certeza, com certeza. Se Doutora... me permite uma parte... Pois não. Eu acho que seria muito importante, porque acho que a gente tem uma audiência de operadores do direito, né? O professor Bruno foi muito feliz em falar de nome social, mas é preciso que a gente faça um esclarecimento, porque a sociedade ainda confunde muito isso. O nome social seria o nome, o apelido notório, né? Aquela pessoa que é muito conhecida por aquele nome, ela ainda não operou de forma alguma a alteração do prenome e do gênero no seu assento de nascimento. Então, nós temos uma norma desde 2013 que obriga que as pessoas que ostentam um gênero diferente daquele apontado nos assentos de registro civil, que elas possam adotar o nome social que equivale ao apelido notório, né? O da Anitta, o da Xuxa, né? O próprio presidente Lula. Então, a pessoa passa a ser conhecida pelo seu apelido. Agora, a partir do momento que se retifica o assento do nascimento e demais documentos, aí nós denominamos de apenas nome, porque nasce uma nova pessoa. Então, ela já não adota o nome social. Aquele é o seu nome. Então, só um detalhe, professor Luiz, se me permite, por que eu usei essa expressão? Porque essa é a expressão que muitas leis têm usado. Ainda que equivocada, né, as leis vêm e dizem, olha, como forma de respeitar, né, a opção, a escolha, a questão a condição de transgênero, a pessoa é obrigada, né, a ter reconhecido em seu favor o nome, entre aspas, né, social também por ela adotada. Eu já vi leis, inclusive, olha só o que é interessante, eu acredito que a professora já tenha visto muito mais leis do que eu, nesse sentido, inclusive em boletins de ocorrência. Eu vou lá, a pessoa vai lá como vítima ou como criminoso e chega lá, olha, meu nome é esse, mas na identidade está outra. Não, mas é porque eu sou transgênero. A autoridade policial é obrigada a lançar o nome que ela forneceu e não o nome biológico, nome de batismo, vamos falar assim. Isso, até porque essa mudança permite, né, que você tenha um novo registro, na verdade, né? E ainda há proibição, né, a proibição de apontamentos sobre a vida pregressa.
É por isso que nós não podemos falar em nome social. Acontece que a regulação do nome social é de 2013 e o julgamento da ADI 4275 é de 2018-19, né? Acho que é 2019. Então, nós temos essa anacronia e que acabou gerando essa dúvida com relação a nome e nome social. Doutora Heloísa, e existem desafios em adequar as normas previdenciárias a esta população? Pelo que nós já vimos até aqui, não é? Parece óbvio, né? A confusão é grande, né? Porque nós temos microsistemas previdenciários, né? Como bem disse o professor Bruno, nós temos ali normas que regem os RPPS, temos o RPPS das Forças Armadas, né? E nós temos também o RGPS. No caso do regime geral, que é onde eu situo a minha atuação, existe uma confusão muito grande porque ainda não se definiu qual vai ser o gênero adotado para que se defina as condições para a implantação dos benefícios cuja idade e tempo contributivo possam fazer alguma diferença, né? Então, nesse caso, o INSS tem uma nota técnica que é uma nota técnica que é sigilosa, mas eu tive acesso porque, inclusive, um trabalho meu foi citado nessa nota, e essa nota técnica buscava dirimir essa questão. Qual será o gênero adotado? O do nascimento? O da redesignação? O adotado posteriormente? Se vai ser o adotado posteriormente, qual gênero eu devo obedecer? O apresentado no momento da aposentadoria? Será que eu vou definir um momento pré e pós redesignação? Vou aplicar um conversor, um multiplicador ou um divisor para adequar a questão dos recolhimentos? Será que eu vou aplicar o gênero ostentado no momento da filiação, no momento do ingresso do RPPS ou do RGPS? Então, eu sei que no caso do RPPS, dos servidores federais, existe uma definição, existe uma regulação que o gênero válido é aquele do momento do ingresso no RPPS. No RGPS, a questão está sendo decidida no Poder Judiciário, e o Poder Judiciário tem definido que é o gênero ostentado no momento do pedido do benefício. Mas, nos RPPS dos estados, a questão não me parece pacificada, né? Nós temos alguns casos aqui em São Paulo, na comarca de Ribeirão Preto, nós temos em São Bernardo do Campo, inclusive revisões de benefício, de valor de cálculo de renda mensal inicial, em andamento, e tudo isso em razão dessa confusão em se eleger uma regra, né? Agora, com relação a isso, eu penso que adotar um gênero atribuído no nascimento choca-se um pouco com aquilo que ficou definido no julgamento da ADI 4275, porque ela viola o direito ao esquecimento da vida pregressa. E eu já tive notícias aqui no RPPS em São Paulo de indeferimentos que foram ocasionados por desconformidade documental, né? Porque o segurado transgênero, muitas vezes, ele promove a alteração de nome e gênero nos apontamentos de nascimento, ele tira o passaporte, ele tira a carteira de trabalho, né? Mas ele esquece que quem tomou posse foi uma pessoa de gênero diferente da dele.
Então, algumas coisas, as normas, o procedimento, né, ainda não existe uma uniformidade, e o que vem a gerar alguns casos, né, que até ganham mídia, como nesse particularmente a que me refiro, foi um servidor da Secretaria da Administração Penitenciária, né? E então essa é a grande confusão, né? Nas Forças Armadas, no momento que o servidor, né, o militar, assumia a identidade feminina, ele era aposentado por motivo de doença. E isso gerou, e tem gerado ainda, porque, muito embora nós tenhamos o caso da Maria Luísa, né, que é um caso que virou filme, está no YouTube para todo mundo ver. Caiu aí a conexão da doutora Heloísa, mas vamos aqui prosseguir. Doutor Ney, sim, pode falar. Se o senhor me permite... não, a doutora Heloísa já retornou. Eu acho que fecharam a minha câmera fechou, sei lá, deve ter batido a mão aqui. Mas são os mistérios da internet. É o problema de operador aqui é o bichinho que está sentado entre a cadeira e o teclado. Mas pois não, pode prosseguir. A questão da Maria Luísa, né, foi uma questão muito importante para a fixação de uma jurisprudência, porque a briga judicial perdurou por tanto tempo, né, que no momento da decisão final, no momento do trânsito em julgado do processo, ela já teria atingido todas as regras possíveis e imagináveis para a jubilação. Inclusive, tinha uma vedação de que ela continuasse na ativa, em razão do atingimento de determinada idade, né? Mas esse é o cenário, é absoluta confusão, né? Como eu disse, temos uma nota técnica do INSS que reconhece a transgeneridade para recebimento, inclusive, de salário maternidade, mas não reconhece para fins desses benefícios aos quais a questão do tempo contributivo e da idade seria um fator determinante. Contudo, isso afronta a ADI 4275, os decisórios. Lá são 200 e tantas páginas, os votos, o ministro Luiz Fux chega a fazer um aparteado importante dizendo que isso precisa ser melhor observado e estudado com relação à questão previdenciária, mas parece que isso passou meio despercebido no voto. Mas o que ficou definido é que a alteração de nome e gênero passa a valer para todos os fins, sendo vedado o apontamento que possa possibilitar a identificação da transgeneridade e que essa identidade tem que ser automaticamente, né? O CNJ já tem os procedimentos para isso, automaticamente levada a cabo em todos os outros documentos necessários para a vida civil. Então, esse é o cenário. Professor, os fatos, né? As situações não nasceram agora, né? Mas agora o debate em si, principalmente com relação à Previdência, realmente ainda é um debate florescente. Pois não, doutor Bruno? Se o senhor me permite, eu queria fazer coro com a professora Heloísa, porque realmente, apesar de toda essa contextualização, e longe de querer dizer que é uma situação simplória, mas eu sempre defendi e defendo que o direito não faz ou não deveria fazer curva, né? Então, se é de uma forma, ele tem que ser dessa forma. E hoje, temos todo esse cenário confuso no regime próprio, muito em razão do chamado princípio da legalidade, e aí eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, que é duro dizer, mas eu tenho que falar,
que ele é um princípio que, muitas das vezes, para não dizer na grande maioria das vezes, ele é desvirtuado no âmbito da administração pública. Como assim? A administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, se não houver lei, não pode fazer. E aí, a administração pública se serve desta expressão para dizer que não vai fazer porque não tem lei. E não é o caso. Nós estamos diante de uma situação onde uma pessoa possuía um gênero quando entrou e hoje tem outro, juridicamente autorizada. Porque esse é o grande, entre aspas, pulo do gato da questão. A ADI, ela é clara ao dizer que haverá ou está autorizado a atualização, a modificação jurídica de gênero. E aí, me socorrendo lá, como eu disse no início do artigo que eu escrevi sobre mudança de sexo, lá eu defendo e eu continuo a defender que o gênero a ser observado, no caso do INSS, na data de entrada do requerimento. No caso do regime próprio, na data de preenchimento dos requisitos para aposentadoria. Que é a mesma coisa de data de entrada do requerimento, praticamente, né? E por que eu digo isso? Voltando à minha frase, o direito não faz ou não deveria fazer curva. Porque hoje nós temos, primeiro, a súmula 359 do STF, que diz que aplica-se os requisitos previstos na lei no momento em que eles são auferidos. Então, eu tenho que pegar a lei vigente hoje e verificar se eu preenchi aqueles requisitos ou não. Mas mais do que isso, e aí sim a questão da curva, o Supremo Tribunal Federal ele tem um entendimento consolidado de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive previdenciário. E se o direito não faz curva, essas decisões elas precisam ser aplicadas para reconhecer que aquela lei que estava vigente lá atrás e foi modificada não vale mais, e eu tenho que me sujeitar à nova lei, mas também para reconhecer que se houve uma mudança jurídica de qualquer condição minha, ela precisa ser reconhecida também. Porque senão nós vamos estar falando em direito adquirido a regime jurídico previdenciário para a administração pública. E não é assim que funciona. Por isso que eu disse que o direito não faz curva. Então, assim, já me antecipando, sendo abusado, vamos falar assim, né, doutor Ney? Eu acho que existe toda essa celeuma, mas o caminho, talvez não pela legalidade, né, em razão do que eu falei sobre a interpretação, mas o caminho interpretativo nos permite chegar a essa conclusão. Por quê? Todos nós aqui vemos N pareceres da administração pública dizendo, olha, não existe direito adquirido a regime jurídico. No caso, por exemplo, de remunerações, não existe direito adquirido a regime jurídico. Tem que preservar o princípio da irredutibilidade da remuneração, porque ele é um direito fundamental. Ok. Não existe direito adquirido também regime jurídico para administração. Tem que se respeitar a dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da decisão da ADI. Então, estaríamos a agir dessa forma respeitando? Eu acho que esse é o melhor caminho. O grande problema, e a gente pode falar mais à frente, é como de fato implementar isso. Correto, doutor Bruno. Eu vou lhe dar uma missão bem fácil agora, bem fácil, não é? Me diga se existe algum procedimento que possa facilitar a obtenção de benefícios previdenciários por essa população. Olha, infelizmente, na teoria nós não temos procedimentos. O que nós temos são situações, né, e decisões já paralelas, que não estão diretamente relacionadas às questões de gênero, mas que servem de argumento, né? Mas antes disso, para mim, recebi um documento, né? Uma carteira de identidade, um registro civil, dizendo que estamos diante de uma pessoa cujo gênero é feminino ou cujo gênero é masculino. Se o cadastro anterior não foi alterado, a primeira providência é pedir para mudar o cadastro, né? E aí sim prosseguir a análise nessa nova situação. Mas
conhecendo a administração pública, vai dizer, não, indefiro, porque houve essa mudança e não tem previsão legal para isso. Nós temos um paralelo hoje, tá? Num passado não muito distante, várias leis de regime próprio passaram a exigir, tá, que os companheiros, aqueles que conviviam em união estável, e aí não estou entrando no mérito do tipo de união estável, deveriam apresentar sentença judicial reconhecendo a existência da união estável. Existe um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, onde o relator é o ministro Barroso, ele disse, olha, se as provas nos autos forem inequívocas da existência da união estável, não se pode exigir sentença judicial. Ok? Fazendo um paralelo que não é paralelo, nós podemos dizer o seguinte, olha, se há provas inequívocas da mudança de gênero, nós não podemos exigir uma determinação judicial para conceder o benefício. Né? Ou para reconhecer a aplicabilidade do gênero masculino ou feminino, do gênero que a pessoa possui no momento do preenchimento dos requisitos. É óbvio que não é tão simples assim. Né? Hoje, a tendência maior é que haja uma negativa dos regimes próprios pela ausência de regulamentação. Porque muitos sequer, e aí temos o exemplo, o segundo maior regime próprio do Brasil, o Estado de São Paulo, não regulamentou a matéria. Né? Não escolheu um caminho a seguir. Nós sabemos que, por exemplo, administrativamente já houve um caso do Ministério Público de mudança de sexo, onde o Ministério Público reconheceu o direito com base na regra vigente no momento do preenchimento dos requisitos. Né? Mas não há ainda uma instrução normativa, um decreto, uma lei, e eu não conheço nenhum regime próprio que caminhou nesse sentido, de como fazer. Então, Tonei, infelizmente, em termos de procedimento, eu digo para o senhor, a tendência é que todos sejam levados ao crivo do judiciário, salvo uma rara exceção como essa, que é o caso do próprio Ministério Público, como fiscal da lei, concedendo o benefício administrativamente, firmando o entendimento interno. Doutora, eu tenho quer fazer uma parte? Só do RPPS do município de Itajaí, em Santa Catarina, mais nenhum. Correto. Que eles têm um procedimento, professora? Inclusive, tem um parecer do Tribunal de Contas do Estado disponível para consulta. Mas o único que eu tenho a notícia é o único. E essa fala, Tonei, da professora Luísa é muito importante. Por quê? Porque o Tribunal de Contas do Estado, que é responsável por julgar a legalidade e constitucionalidade do benefício, foi lá e firmou um posicionamento. Então, não é um procedimento adotado pelo RPPS. Vamos dizer assim, é uma decisão que veio. E agora, qual que é a escolha para os RPPS de Santa Catarina, por exemplo? A aposentadoria é um ato complexo, certo? Eu não vou seguir, vou conceder, mas não vou seguir o entendimento do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai denegar registro. E aí, se ele denegar registro, o prejuízo é do servidor, porque aquele benefício terá que ser cancelado ou revisto. E aí, se for uma revisão para melhor para o servidor, pode gerar prejuízo para o RPPS, que o gestor vai ter que arcar, porque ele já sabe que na condição de ato complexo, no mínimo ele deveria, então, contestar junto ao Tribunal de Contas o entendimento. E não dizer não cumpro simplesmente. Ele que vai lá e fala, olha, eu não concordo, vou recorrer, vou entrar na justiça, enfim. Mas esse eu não concordo e não vou cumprir, é ato complexo. Você vai deixar o servidor em prejuízo ou o RPPS em prejuízo. Então, assim, para ver o quanto é significativo, o quanto é importante. É o Tribunal de Contas agindo, né, em detrimento da omissão da administração pública. Essa decisão de Itajaí, Santa Catarina, que é uma decisão até recente, ela teve repercussão nacional, justamente, não é por ser uma decisão única aí do Tribunal de Contas de lá, determinando que fosse concedida a aposentação. Doutora Heloísa, quais são as teorias que têm sido aplicadas nesse cipual de discussão dos benefícios previdenciários para os transgêneros? Nós temos 3 pontos teóricos principais, né? Nós temos a teoria que defende
há necessidade de seguir o gênero do nascimento, né? Outra que diz que o gênero aplicável à questão seria o do momento da entrada do requerimento ou do implemento das condições para o benefício. E um terceiro, né, que teoriza, né, que pensa a existência trans como um momento antes da alteração do gênero e depois. E aí ele teria que dividir o período contributivo em duas partes, né? E aí aplicar um multiplicador, se fosse, por exemplo, um homem que assumisse a identidade feminina, ou um divisor, se fosse o contrário, com a finalidade de compensar tributariamente o ente previdenciário com relação à diminuição ou aumento das contribuições no período pré e pós assunção de uma nova identidade, né? Mas o que eu tenho visto é que é uma área de absoluta judicialização e ainda cuja matéria não encontra pacificação, né? Então, a gente, por exemplo, tenho visto homens trans que nasceram mulheres, são filhos de militares das Forças Armadas e, portanto, eram dependentes, né, de pensão por morte. No momento que pede alteração do prenome do gênero, ele precisa fazer o recadastramento e, nesse momento, perde, por exemplo, a sua pensão. Esse é um caso de judicialização frequente. Inclusive, acho que tivemos um caso muito importante, originário aqui do Rio Grande do Norte, né? No Rio de Janeiro também. Também. E aí, eu tenho visto que o judiciário tem inclinado no sentido de caçar esse benefício mesmo, tá? Porque ele e é uma coisa muito complexa, porque a transgeneridade não é um botãozinho que você aperta e diz, hoje eu não quero mais ser homem, hoje eu quero ser mulher. Não, é um processo de autocompreensão que vem da infância, né? Então, eu tenho, por exemplo, um dos principais questionamentos que as pessoas me fazem é com relação a um caso notório da Argentina que possui regulamentação, assim como o Uruguai, e nós estamos aí passados, né? A gente está ainda empurrando essa questão com a barriga, porque lá, há uma década atrás, uma servidora trans foi questionada em razão de que aposentou-se com regras mais benéficas, mas ela namorava uma mulher. E é importante dizer, porque isso é recorrente até em decisões judiciais, de assumir que uma pessoa trans, necessariamente, ela é homossexual. E isso não é verdade, né? Então, uma mulher trans, ela pode ter uma orientação sexual heteroafetiva ou homoafetiva. Isso não vai alterar a condição de transgênera. Assim como nós somos aqui cisgêneros, né? Nós nos sentimos conformes àquele gênero que nos foi atribuído no nascimento. Nós podemos ter a mesma orientação sexual, que é a homoafetiva ou a heteroafetiva. Isso não muda nada. Então, quer dizer, a condição transgênera, ela não necessariamente implicaria no fato de que aquela servidora, né, que teria se aposentado com regras mais benéficas, o fato dela namorar uma outra mulher, isso não faz dela uma fraudadora da Previdência, que é uma das coisas que sempre as pessoas costumam trazer para as aulas, né, para questionar. Professora, mas e se depois a pessoa aposenta com determinadas regras, essas regras são mais benéficas, e depois ela resolve que não era aquilo que ela queria, e ela volta a assumir a identidade, por exemplo, do nascimento?
como é que fica a Previdência nesse sentido, né? Então, para isso a gente tem as revisões programadas. Nós temos hoje no regime geral uma união dos elos, né, de todos os bancos de dados. Então, acho que isso não é motivo para argumentar. Na nota técnica do INSS, por exemplo, existe até o questionamento de como eu vou me assegurar que aquela pessoa que está diante de mim com um gênero alterado e um nome alterado na documentação é de fato quem ela diz ser. Como é que eu vou me assegurar que aqueles recolhimentos pertencem a essa pessoa? Então, quer dizer, são coisas, assim, procedimentos que não se justificam, né? Que a gente tem tecnologia suficiente pelo cruzamento desses dados para assegurar e, inclusive, armazenar sigilosamente, porque são dados sensíveis, né, com sigilo qualificado, mas armazenar para aquele grupo restrito de pessoas com acesso a essa informação, essa condição. Então, não vejo necessidade eu não vejo assim que isso seja um grande problema para o entendimento, né? Mas a questão é que ainda temos um longo caminho a percorrer, porque essa judicialização intensa e essa falta de regulamentação, ela tem provocado caos jurídico, insegurança absurda, né? E veja, a Maria Luísa ficou 20 anos ou mais na justiça, brigando pela sua reintegração nas Forças Armadas, né? E quando finalmente isso aconteceu, ela já está no fim da vida, ela já está, não sei se ela vai poder fruir aquilo que ela conquistou durante toda a vida, né? Pois é. E, doutor Bruno, como está a situação, no geral, né, de aposentadoria e pensão por morte no RPPS? Né? Um painel assim, geral. Como a gente já vem falando aí ao longo do programa, né? Hoje nós temos aí aposentadorias concedidas nesses casos apenas e somente por ordem judicial. As duas únicas exceções Itajaí, na verdade, Itajaí que tende a se estender para todo o estado de Santa Catarina, porque o entendimento do Tribunal de Contas, né? Também essa citação que nós fizemos lá sobre o Ministério Público do Estado de São Paulo, que reconheceu, né, nos casos de mudança de sexo, a possibilidade da concessão de aposentadoria. Tá? No mais, efetivamente, há uma discussão, sim, né? A União tem um regramento, como disse a professora Heloísa, que trata do assunto, mas levando em consideração o direito, ou melhor, a regra prevista no momento do ingresso na administração pública, né? Ou melhor, nem o gênero, né, que a pessoa possuía no momento do ingresso na administração pública, e tudo isso com mais um ingrediente quando a gente fala de regime próprio, né? Que é a questão do famoso equilíbrio atuarial e financeiro, né? Olha, nós precisamos de lei porque tem a questão do equilíbrio atuarial e financeiro. Nós precisamos de lei porque isso impacta financeiramente os RPPS. Desculpa, não estou menosprezando nem, mais uma vez, tratando um caráter pejorativo. Mas a quantidade de situações dessa é tão ínfima que o impacto nos regimes próprios, em termos atuariais e financeiros, é desconsiderável. Mas a regulamentação é saudável para acabar com esse argumento também, né? Olha, nós estamos regulamentando e a partir de agora você que inclua aí na hora de calcular o que você precisa para dar equilíbrio atuarial e financeiro para o seu regime. Agora, hoje, mas são poucas as situações, né? São poucas as situações que a gente encontra, não podemos ignorar, a professora Heloísa pode falar até melhor do que eu sobre isso, o preconceito é muito grande, né? E a pessoa, muitas vezes, por considerar que a diferença é pequena, né? E aí nós temos um outro ingrediente chamado poder judiciário, né?
em alguns estados, infelizmente, está tão abarrotado que faz com que os processos sejam lentos, né? Com que muitas vezes o preconceito, aliado à demora do judiciário, funciona como um desestímulo à defesa do direito conquistado. Por quê? Imagina você o seguinte, olha, a pessoa vai lá, pleiteia, vamos pensar no homem que se identifica como mulher, né? Do gênero feminino. E aí ele vai lá e fala, não, quero minha aposentadoria. Ela vai lá e fala, quero minha aposentadoria, e está se aposentando 5 anos mais cedo, entre aspas, né? Do que se aposentaria anteriormente. O preconceito é que ela vai ser submetida. E ter que aguardar na justiça, muitas vezes, mais do que 5 anos, faz com que ela repense, né, se efetivamente vale a pena comprar a briga ou se é melhor esperar acontecer. Principalmente no serviço público, né, onde não adianta, todo mundo vai acabar ficando sabendo, é diferente muitas vezes da iniciativa privada, em razão da separação que existe entre o emprego, né, a empresa onde a pessoa trabalha, o local, e o INSS, né, no serviço público, dificilmente você não vai ficar sabendo, o seu colega dificilmente não vai ficar sabendo, porque você vai lá, vou me aposentar, e aí depois por que não aconteceu, a notícia corre, enfim, gera toda uma situação desgastante e traumas, né? Traumas que podem ficar aí marcados com a pessoa pelo resto da sua vida. Doutora Heloísa, quer abaixar? Pois não, Rosa? Hoje você está trabalhando pouco. Vamos trabalhar. Eu queria citar alguns nomes de algumas pessoas que estão participando da live. Alessandro Cardoso Faria, Célia Verônica Emídio, Creuza Xavier e Ângel Nunes. Tá? Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado por estarem conosco. O próximo tema também que nós vamos apresentar aqui no Ao Vivo Doutor é um tema que é o tema mais abordado no momento, que é a revisão da vida toda. Está programado para o dia 8 de fevereiro com o Dr. João Badari e o Dr. Emerson Lemes. O Dr. João Badari foi um dos participantes efetivos, inclusive fez sustentações orais, tanto no STJ como depois lá no STF. E o doutor Emerson Lemes é o mágico dos cálculos. Então, nós temos muitas informações a passarem. Doutora Heloísa, a senhora quer fazer alguma observação no que disse o doutor Bruno Martins? Então, é só para agregar o debate, né? O professor Bruno disse com muita propriedade, essa população, a população trans, ela costuma ser vítima de processos de exclusão, porque quando nasce uma criança, nascem sonhos da família, de toda a sociedade, expectativas, né? Então, quando esse indivíduo assume uma identidade diferente daquela que era a expectativa da família, ele já normalmente é retirado do seio da família. Geralmente é retirado dos estudos, né? Por isso que nós temos ainda um grande número de pessoas trans que, por falta de oportunidade, ainda sobrevive de prostituição. Para o professor ter uma ideia, a expectativa de vida de uma pessoa trans em situação de vulnerabilidade no Brasil, hoje, a internet brigando com a doutora Heloísa novamente. E salvo engano, essa citação aí que ela vai fazer... Caiu aqui, professor. Caiu. Foi não. Deixa eu retomar, né? A expectativa de vida de uma pessoa trans que vive em situação de vulnerabilidade hoje no Brasil é de 35 anos. Então, nós temos aquele grupo que rompe todo esse estigma social, se integra na sociedade, e aí nós vemos, assim, pessoas no serviço público. Hoje nós temos uma plataforma de empregabilidade de pessoas trans, que chama Transemprego. Ela coloca no mercado de trabalho milhares de pessoas trans todos os anos.
um programa que foi de iniciativa da Márcia Rocha, da Maite Schneider e da Laerte Coutinho. Então, nós temos uma mudança de paradigmas, nós temos um dos maiores conglomerados de empresas comprometidas na colocação de pessoas LGBT no mercado de trabalho, que é o Fórum de Empresas LGBT, e que tem todo tipo das maiores, até mesmo escritórios de advocacia, multinacionais, setor de tecnologia, todos comprometidos com a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Contudo, quando isso não acontece, os indicadores são os piores, tanto que existem decisões conferindo, em razão da vulnerabilidade social daquelas que estão em situação de rua, o BPC. Temos aqui em Santa Fé do Sul algumas decisões, e também nós podemos encontrar jurisprudência no TRF, justamente no sentido de que a vulnerabilidade social é um agente que vai impossibilitar aquele indivíduo de realizar o trabalho e garantir o próprio sustento em condições iguais aos demais membros da sociedade. Então, essa concessão do PPC em razão da vulnerabilidade social também é uma realidade que precisa ser colocada, né? Porque o BPC teve para a população idosa o condão de aumentar a expectativa de sobrevida em todo o território nacional. Então, que bom se ele pudesse ser usado como uma política também de promoção dessas pessoas que hoje vivem invisibilizadas, vivem na rua, vivem graças ao comércio do próprio corpo, para que elas possam ascender socialmente e fazer com que nós possamos aumentar essa expectativa de vida. Porque o último estudo dava conta que a população LGBT brasileira é de 12%, né? Então nós temos que a população trans deve ser ali por conta de, no máximo, 3%, 4% desse total. Então essa é uma questão que, como o professor Bruno disse, é uma população que recebe muito o estigma e a violência estatal e da sociedade e precisa de atenção, né? Doutora Heloísa, a sua referência a esse dado estatístico aí, da expectativa de vida, né, das travestis aí chegando a apenas 35 anos, me faz lembrar que nós estamos comemorando os 100 anos, não é, da Previdência Social. E há 100 anos atrás, a expectativa do brasileiro era em média de 45 anos, que saltou agora para mais de 70 anos de idade. Então veja, a expectativa geral do brasileiro há 100 anos atrás era de 45 anos. E passados 100 anos, a expectativa de vida dos travestis é de 35 anos, enquanto a da população em geral é mais do que o dobro. Então são dados muito fortes, né? Mas, doutora Heloísa, eu te pergunto o seguinte: as regras da Previdência devem valer para as pessoas trans conforme o sexo de identificação ou o biológico? Bom, veja só, para que haja uma conformidade com aquilo que existe de regramento internacional e aqueles para os quais o Brasil se comprometeu, a necessidade de reconhecer aquele que é o gênero apresentado no momento ou do implemento das condições ou do requerimento do benefício. O Brasil, ele foi um dos idealizadores de uma declaração de princípios que tem por finalidade orientar a aplicação das normas internacionais de direitos humanos, que é chamada Declaração de Princípios de Yogyakarta. Ela foi confeccionada, né, e ela foi apresentada para o mundo numa reunião realizada na Indonésia, em Jakarta. E essa Declaração de Princípios de Yogyakarta, ela não permite, né, inclusive ela é citada, essa Declaração de Princípios, ela é citada na ADI 4275,
porque ela diz assim, que o gênero autopercebido, ele deve ser respeitado pelo Estado, que não deve interferir. E também não deve o Estado regular ou exigir qualquer procedimento cirúrgico ou apresentar qualquer óbice ao reconhecimento identitário do indivíduo. Ao contrário, o Estado deve se comprometer apenas a proteger aquela identidade, a proteger aquela população. Então, se a gente for atentar para essa situação, né, para os compromissos, para a Declaração de Direitos do Homem, né, para uma conformidade com o texto e a decisão da ADI 4275, ao direito que essa população já tem reconhecido, que é do esquecimento da vida pregressa, o reconhecimento e a proteção da intimidade. Então, nesse sentido, nós teríamos que reconhecer o gênero apresentado no momento do pedido da aposentadoria. Doutor Bruno Martins e doutora Heloísa, já estou ferindo o compromisso que nós firmamos de fazer o Ao Vivo Doutor das 19 às 20 horas. Me parece que com passos lentos, não é? Mas estamos progredindo nessa situação do tratamento dessa população transgênera. Doutor Bruno Martins, tem uma série aqui de perguntas, mas vou lhe deixar à vontade para dizer algo que você deseja dizer e que não lhe foi perguntado. Eu acho que a questão não é nem algo que não tenha sido perguntado. Eu acho que, antes de tudo, estamos aqui falando de direito, né? Estamos aqui falando na grande maioria das vezes, operadores do direito. Então, eu acho que a grande regulamentação que nós vamos ter sobre o tema, ou os parâmetros sobre o tema, eles efetivamente vão vir do exercício dos direitos. Então, mas eu sou só vai ter uma série de consequências, o processo no Poder Judiciário demora, sim, mas se nós cada vez mais protelarmos essa discussão, protelarmos dar guarida ou dar profundidade a ela no âmbito do Poder Judiciário, mais difícil será a regulamentação. Por quê? Porque, da mesma forma que nós falamos que, para efeitos financeiros, o universo de... Doutor Bruno... agora foi lá. Ficou sem voz pela primeira vez. De regulamentação, o efeito também é pequeno. Eu acho que, para mim aqui, caiu também, mas já voltei. Está me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo, sim. Então, como eu dizia, como o universo é pequeno para efeitos de impacto financeiro, também pode ser considerado pequeno para efeitos de impacto de discussão política. Agora, toda vez que a situação é levada ao Poder Judiciário, temos posicionamentos, temos consolidação de entendimentos pela Corte Suprema, a administração pública, seja ela no regime próprio, seja ela no regime geral, ela se vê obrigada. Quantas e quantas vezes está aí a professora Heloísa que pode nos dizer melhor? Nós vimos aí instruções normativas, portarias, notas técnicas e orientações normativas do INSS dizendo como cumprir decisões judiciais. Por quê? Porque elas estavam de número tamanho que eles resolveram falar, não, vamos começar a implementar o cumprimento aqui e vamos fazer acontecer. Então, eu acho que buscar o direito é fundamental, talvez o principal passo para que nós possamos ter o tema regulamentado em ambos os regimes. Internet. Não ficar naquela zona de conforto, né, doutor Bruno? Vou esperar que alguém faça, depois eu faço. Eu vou até dizer que diferente, tá, meu amigo? Eu vou dizer que não é nem zona de conforto, é a gente enfrentar a zona do constrangimento, né? Ou melhor, enfrentar o temor de constrangimento. Porque se a gente deixar que o temor de um constrangimento prepondere, aí, infelizmente, nós teremos cada vez mais dificuldade.
Doutora Heloísa Pancotti, o que a senhora gostaria de nos trazer aqui nesse encerramento? Ficou tanta coisa a ser dita, né? E foram tantas lições passadas aqui que a gente gostaria de prolongar muito mais. Mas, por favor. Não, eu só gostaria de fazer coro, né, com o que o professor Bruno já disse. De fato, é uma luta muito grande, é uma luta para a qual a advocacia precisa estar preparada, os tribunais. Nós temos casos esdrúxulos, assim, de pessoas trans que vão pedir indenização em razão de ter sofrido assédio moral no ambiente de trabalho, por superiores, assim, que se negam a chamá-lo pelo nome, no caso, o nome social. E aí, vejam só recentemente, o sistema da Justiça do Trabalho foi alterado para que o nome social pudesse figurar no cadastramento daquela ação. Então, ficava uma situação até ridícula, em que o juiz se referia ao autor, ao reclamante, com o nome social, mas na identificação do processo era obrigatório que fosse atribuído o nome de nascimento. Então, aquele juiz, ele entregava uma indenização, reconhecia uma violência e indiretamente praticava uma nova violência, que era o de lembrar aquele reclamante o tempo todo do nome que ela não quer que seja mencionado. Então, nós temos ainda um longo caminho a percorrer, mas um caminho que precisa ser trilhado. Hoje, na Justiça do Trabalho, isso não acontece mais, mas foi necessário que vários advogados apontassem esse erro, que vários trabalhos científicos fossem produzidos, que vários juristas se debruçassem sobre a questão e apontassem os erros, né? Olha, se nós temos uma normativa desde 2013 que garante o reconhecimento desse nome social, então por que nós não temos aqui o endereçamento, né, desse processo, o cadastramento desse processo, respeitando esse direito? No Sistema Único de Saúde, por aí vai, tantas são as repercussões que nós ainda temos, quantas são as barreiras ainda a serem enfrentadas. E nesse campo, nós precisamos da advocacia qualificada, nós precisamos de um judiciário atento a essas demandas, e acho que não por outra razão o CNJ nos presenteou, né, com a cartilha para julgamento sob a perspectiva de gênero, que traz, pode ser baixado gratuitamente no site do CNJ, e ela traz muitos apontamentos pertinentes para a questão transgênera, e acho que isso já só de nós termos esse protocolo, essa cartilha, já é um grande avanço e que sinaliza que nós estamos no caminho correto e que o objetivo de inclusão vai ser alcançado ainda que após muita luta. Então, eu queria agradecer, professor Ney, professor Bruno, professora Rosa, por me receber. Eu sei que é um assunto que muitas pessoas ainda não gostam de tratar, mas a advocacia, ela não tem preconceitos, a advocacia tem que estar preparada para atender as pessoas e respeitar as normas de direitos humanos, né? Então, eu acho que só de estar hoje aqui nesse espaço tratando desse assunto também já é um grande avanço, e eu espero que a gente possa se ver mais vezes e talvez em situação melhor, trazendo jurisprudência vasta, trazendo regulamentação vasta, que é isso que é importante, né? Doutora Heloísa Pancotti e doutor Bruno Martins, tenho a certeza de que vocês contribuíram muito para este programa Ao Vivo Doutor, com as suas qualificadas e fundamentadas abordagens, e que isso vai colaborar e muito para o enriquecimento, para a qualificação da advocacia e até para as decisões judiciais. Quero que os senhores firmem o compromisso de voltar aqui a este programa Ao Vivo Doutor
para a gente prosseguir nesse debate, que tem aqui um punhadão de perguntas de pessoas que desejam maiores esclarecimentos sobre esse tema, e que é um tema que continuará aí em tela de muitos debates. Quero agradecer a presença de vocês e agradecer também a Rosa Araújo por haver participado na retomada deste programa. E já se prepare, Rosa, nós temos já o compromisso do dia 8 de fevereiro com a revisão da vida toda, esse tema quentíssimo aí, que é a revisão da vida toda. Senhores telespectadores, como eu disse, senhores até podem já deixar as suas perguntas para o próximo Ao Vivo Doutor, dia 8 de fevereiro, sobre a revisão da vida toda, e deixem também aí sugestões de temas que os senhores gostariam de ver debatidos futuramente aqui no Ao Vivo Doutor. Agradecer ao nosso mestre, nosso superintendente, Dr. Ricardo Souza, a Ícaro Moreira, os trabalhos técnicos, a Rosa Araújo no apoio aqui ao programa. Agradecer mais uma vez as importantes participações da doutora Heloísa Pancotti e do doutor Bruno Martins, e em nome de nós quatro, por exemplo, que estamos aqui na tela, agradecer os telespectadores, né, que são a razão, a motivação de estarmos aqui. E lembrar aos senhores, canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Venha conosco. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite.